Aleluias, glórias a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Amém, glórias a Deus. Estamos aí, mais uma etapa do domingo. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje neste culto. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós queremos ministrar uma palavra chamada fortalecidos. Diga para quem está do seu lado, fortalecido. Fortalecidos. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses no capítulo 4, nós vamos ler o verso 11, 12, 13, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, carta de Paulo à igreja em Filipos. Filipos é a cidade, a primeira cidade que Paulo chega, quando Paulo atravessa, sai do Oriente e vem para o Ocidente, quando ele tem uma visão, de um homem macedônio que diz: Paulo passa a Macedônia. A intenção de Paulo era continuar a sua mensagem, a sua pregação na Ásia Menor, mas através dessa visão o Espírito Santo leva ele ao Ocidente. Então o primeiro lugar que Paulo prega é em Filipos, e vocês conhecem a história. Ele expulsa um demônio de uma menina, e os caras surram ele lá, e ele vai para a prisão, tal. Então nós queremos falar um pouco sobre isso, e ele escreve esta carta aos Filipenses 10 anos depois desta estada dele na cidade de Filipos. Então abra sua Bíblia lá, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, que diz assim: não digo isto como por necessidade, diga necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Queridos, esse versículo último que nós lemos, o verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é um versículo muito conhecido, E as pessoas acabam usando esse versículo até quase como um amuleto, posso sair de casa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as pessoas às vezes elas falam este verso, elas recitam esse versículo, como se fosse uma tentativa, algo até meio místico, às vezes, uma tentativa de afirmar que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer como eu quero, que tudo vai ser como eu desejo, que aquilo que eu planejei vai ser assim, Então a gente escreve esse verso, às vezes lá na tela do computador, às vezes a gente compra um adesivo, põe no carro, lá posta. Comprei nos anos 90, eu tinha um Passatão, um Passat Flash, 1.8, aquilo era um canhão. Aí eu fui ali na rotatória, ali tinha uma livraria evangélica ali, lembra? Na rotatória aqui do Ladeiroso, comprei lá, botei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vi um Passatão Flash cinza metálico, com as rodonas largas assim, com aquele adesivo, era eu andando em Curitiba, Então esse verso, às vezes ele tem um sentido assim, as pessoas, se apegam nele, como se Paulo estivesse dizendo: olha, tudo vai dar certo, você não vai ter problema, porque você pode todas as coisas. Mas será que é realmente isso que fala esse texto? Será que é realmente isso que é o significado, o sentido deste texto? Paulo termina falando sobre fortalecimento, e é óbvio que fortalecimento é algo necessário, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, dias de pessoas angustiadas, dias de pessoas cansadas, dias de pessoas fadigadas. Essa dinâmica da vida, essa correria dos dias atuais, essas coisas, com essa quantidade enorme de informações que nós recebemos, isto tem produzido pessoas que estão emocionalmente fadigadas, emocionalmente cansadas. E como pastores nós recebemos pessoas aqui toda semana que sentam na frente, estão sentados numa cadeira na nossa frente, e que às vezes dizem: pastor, eu estou cansado, pastor, eu não aguento mais, pastor, eu não tenho mais como lutar contra os meus problemas, eu não consigo mais lutar contra as minhas dificuldades, eu não consigo mais lutar contra as limitações que eu tenho. A todo momento nós vemos pessoas dizendo: olha, eu não aguento mais, eu estou sem forças. E essa é uma realidade que nós temos visto presente na vida de muitas pessoas, pessoas carregando enormes fardos na sua vida, e esses fardos de problemas, de luta, de dificuldade, fazendo com que
estas pessoas se sintam sem força, se sintam cansadas. E o interessante é que o cansaço muitas vezes produz a desistência. Então o que nós vemos muitas vezes são pessoas desistindo. Pastor, eu desisto do meu casamento, eu não consigo lutar mais para que meu casamento vá bem. Outro fala, pastor, eu vou desistir, eu não consigo dar certo na vida profissional. Outros falam, eu vou desistir porque eu tenho muito problema, eu tenho muita luta. Pessoas que estão deixando de lutar por aquilo que é importante, porque são pessoas que estão cansadas e que não possuem mais forças. E às vezes a gente chega ao extremo de ver pessoas que dizem, olha, eu desisto de viver, eu não tenho mais força para viver. E a todo momento nós encontramos circunstâncias assim. Nós vimos notícias de alguém que por uma infelicidade tirou a própria vida porque desistiu de viver, não encontrava mais forças para lutar contra as adversidades, contra as lutas, contra as dificuldades. E talvez você que está aqui neste momento, talvez você está sentado aí e você seja uma dessas pessoas que você está me ouvindo falar e você está dizendo por dentro, pastor, eu sou uma dessas pessoas, eu estou cansado, eu não aguento mais, as coisas parecem que não dão certo, eu não aguento mais as lutas que eu tenho, eu não aguento mais as adversidades que eu tenho. Talvez você aí sentado nesta cadeira, ou talvez você nos assistindo aí pela internet seja uma dessas pessoas que está cansado, que está fadigado. Mas Paulo nesse texto, Paulo escreve aos Filipenses, e Paulo traz ali uma lição a respeito do fortalecimento. Paulo vem nos ensinar como nós vamos nos fortalecer diante das lutas, diante das dificuldades, diante das adversidades. Mas sabe o que é interessante? Que Paulo mesmo, no momento que ele escreve esse texto, ele está passando pela sua maior adversidade da sua vida. Paulo, quando está escrevendo a sua carta aos Filipenses, Paulo está preso em uma prisão em Roma. E desta prisão em Roma, passando adversidade, passando dificuldade, passando privação, Paulo então, ele fala para nós e traz para nós lições a respeito de fortalecimento. E ele termina o verso 13 dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós vamos aprender com Paulo, nestes versos, algumas lições. E a primeira coisa que eu quero ministrar com vocês, é que a gratidão é o começo do fortalecimento. Diga gratidão. A gratidão é o começo do fortalecimento. Paulo fala no verso 11, ele diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então a primeira coisa que Paulo fala é a palavra contentamento. Esta palavra contentamento tem o sentido de estar suprido, de estar feliz, de estar contente com aquilo que tem, com aquilo que possui. A palavra no grego é autarkes, que significa suprido. Então Paulo está dizendo, olha, eu encontrei contentamento, porque já aprendi a contentar-me, eu estou suprido. Eu tenho privação, mas essas privações não significam que eu não consiga encontrar gratidão naquilo que eu tenho. Um dos nossos problemas neste mundo de consumo, onde nós somos a todo momento estimulados a consumir, é assim ou não é? Toda hora tem um aplicativo novo para comprar, não é verdade? É o Mercado Livre, é o AliExpress, é o LX, agora tem o Shopee. E você está ali no Instagram, fica aparecendo Shopee. Você conversa com a mulher, eu quero comprar uma botina. O celular ouve você falar na botina, e começa a aparecer botina para você, todo momento. Então nós somos estimulados a adquirir, nós vivemos numa cultura que cultua o consumo. O templo das pessoas hoje é o shopping. O Deus das pessoas é o cartão de crédito em 12 vezes. Não é verdade? E o culto das pessoas é ir lá comprar. Você consegue ver os olhinhos da pessoa brilhando assim quando para aquela combizinha amarela do Mercado Livre para na porta da pessoa para fazer uma entrega. A pessoa fica feliz, Nós vivemos um tempo de consumo onde nós somos estimulados a isso. Mas queridos, a realidade é que salvo se você é milionário, se você herdou muito dinheiro,
A realidade da vida é que nós não poderemos ter tudo aquilo que nós desejamos. Essa é a realidade. Certo? Sim ou não? Eu não sei, pelo que eu sei, eu conheço todos os irmãos aqui, não tem nenhum filho de bilionário. Tem, pastor? Se tem, está escondido, né? Eu falei, talvez o Kleber tenha umas fazendas lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, mas ele não mostrou ainda. O que acontece? Então, se não tem, querido, nós temos a limitação. E, queridos, quando a gente não consegue viver com essa situação, a gente não consegue administrar essa situação entre aquilo que nós desejamos e aquilo que nós conseguimos, nós vivemos numa eterna frustração. E o que mais nós encontramos hoje são pessoas frustradas, porque estão sempre olhando, e a internet intensifica essas coisas, né? As pessoas estão sempre olhando aquilo que não tem. O casamento do outro é melhor que o meu, a casa do outro é melhor que a minha, o carro do outro é melhor do que eu tenho, e a viagem que o outro fez e eu não fiz, e sei lá, tudo do outro é melhor, o sapato que o outro veste é melhor do que o meu. E as pessoas passam a viver numa angústia, passam a viver descontentes, e as pessoas não conseguem encontrar alegria, contentamento e gratidão naquilo que já têm. Queridos, Paulo está falando, eu encontrei contentamento. Ele diz, eu estou suprido. E eu digo com toda certeza para você que todos que estão aqui nesta noite têm uma situação melhor do que a situação de Paulo. Paulo está preso. Paulo está sozinho. Paulo não tem nada. Paulo está numa masmorra. Nós não estamos falando de uma prisão na Holanda. Nós não estamos falando de uma prisão na Suécia, que os caras têm lá televisão. Nós estamos falando na Roma de 2000 anos atrás. Nós estamos falando de uma masmorra onde Paulo tem que fazer suas necessidades num balde. Paulo escreve a Timóteo deste mesmo lugar, nesta mesma circunstância. Ele fala a Timóteo, venha ter comigo. Paulo é um homem que está sozinho. Paulo diz, olha, traga a minha capa, nem roupa ele tinha. Traga a minha capa, porque vai fazer frio e eu vou passar frio aqui. Querido, você tem capa, você tem roupa, você tem casa, você tem banheiro bonitinho, limpinho. E Paulo está dizendo, olha, eu tenho contentamento na minha circunstância. Eu não estou dizendo que você não deva almejar coisas melhores, eu não estou dizendo que você não deva desejar, do ponto de vista assim, que isto seja limitado, não é problema nenhum, é importante inclusive você ter metas na sua vida. Mas querido, essas coisas, esse desejo de ter, isso não pode mover a sua vida, isso não deve ser a força motriz que move a sua vida. É necessário, se você quer ser fortalecido, é necessário que você comece a agradecer por aquilo que Deus já fez por você. É necessário você começar a dizer, glória a Deus pelo que eu tenho. Meu carro talvez não seja o melhor que eu queria, mas glória a Deus, ele me leva para onde eu preciso. Meu emprego não é o melhor do mundo, o salário que eu tenho lá não é o melhor do mundo, mas glória a Deus, eu estou empregado diante de 12, 13 milhões de pessoas desempregadas. Então o fortalecimento começa nesse processo de sermos gratos a Deus, de começarmos a encontrar contentamento, de se sentir suprido por aquilo que nós já temos. Nós vivemos uma vida melhor do que a vida de milhares de pessoas. Se você começa a olhar indicadores sociais de países na África, na Ásia, você vai ver que a tua vida é melhor do que a vida de milhares de pessoas, querido. Você come de manhã, você toma café, você faz um lanchinho entre o café e o almoço, se duvidar você ainda come lá um sonho de valsa, para abrir apetite, né? Só para abrir o apetite. Depois você almoça, depois do almoço você come um pudim de doce de leite condensado, né? Aí de tarde você toma café, de noite você janta, você faz 6, 5, 6, 7 refeições num dia, fora os beliscos. Você sabia que existe cristãos igual a você hoje, nesse exato momento, que comeram de manhã um prato de farinha de mandioca com um pouco de leite, e isso foi só o que eles comeram, e a próxima refeição será amanhã? E às vezes você olha para um cristão como esse, ele está com a mão levantada, glória a Deus, falando numa língua africana lá, que nós não entendemos nada, mas há uma alegria estampada no coração dele, porque ele aprendeu a encontrar contentamento, inclusive nas limitações que ele tem.
Você tem roupa. Teu esposo não é lá o Tom Cruise, mas não é também o Tiririca, né? Não é verdade? Esteja contente com aquilo que Deus já te deu. Talvez o que falte a você, para você ser fortalecido, para você sair desse ciclo. Porque se você não consegue ser grato, se você não consegue encontrar contentamento, você entra num ciclo mental, num ciclo psicológico, de só ver as coisas pelo lado ruim. E aí você pega um copo com água pela metade, e você sempre diz, esse copo está meio vazio. Mas você poderia dizer, esse copo está meio cheio, a circunstância depende da forma como você olha. Então Paulo está falando, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Ele não está dizendo, olha, não deseje outras coisas, mas comece a ser grato por aquilo que você já tem. Você já está suprido do maior bem que você precisa. Você recebeu a Jesus como Salvador da sua vida. Você recebeu a salvação. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio morar dentro de você no dia que você recebeu a Jesus. Se você partir hoje, você vai para o céu, vai estar com o Senhor na eternidade, onde não haverá mais nenhuma privação. Isso por si só já seria um grande motivo para você andar com as suas mãos levantadas aos céus todos os dias da sua vida, dizendo, Deus, eu te louvo pela minha salvação. Deus, eu sou grato porque o Senhor me salvou. Deus, eu sou grato porque o Senhor me libertou do pecado. Mas às vezes nós estamos chorando. Ai, pastor, não consegui comprar o iPhone 13. Deus não me ama. Deus não olha para mim. Queridos, nós estamos supridos no Senhor. Paulo não tem nada, não tem uma blusa para vestir. Ele fala a Timóteo, venha ter comigo. Não tem nenhum amigo. Está ali sozinho, naquela prisão. Ele fala a Timóteo, venha ter comigo. E quando você vir, Timóteo, traga a blusa, que eu estou passando frio. Traga meus livros, para eu poder me entreter aqui, porque eu não preciso dos meus livros. Querido, nós precisamos encontrar contentamento em Deus. O pastor Jefferson sempre diz que a melhor tradução do Salmo 23... não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas é o Senhor é meu pastor e nada me fará falta. Você tem a Deus como teu Senhor, você tem a Deus como teu pastor, nenhuma outra coisa pode te fazer falta. A segunda coisa que nós aprendemos com Paulo ali, é que a circunstância não pode determinar a tua força. Veja o que ele diz no verso 12, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ele diz, olha, eu estou bem, dependendo das circunstâncias que eu estou vivendo. Ele fala, eu aprendi a viver com muito, já tive momentos que eu tive coisas, mas ele fala, eu já tive momentos também, como agora, que eu não tenho nada. Querido, qual é a tua relação com Deus? Como é que você pauta a tua relação com Deus? A tua relação com Deus está pautada naquilo que Deus é? Ou a tua relação com Deus está em cima daquilo que Deus faz para você? Porque talvez tenha gente que não se sinta amado por Deus se as coisas não acontecerem como ela quer que aconteça. E é por isso que as pessoas estão fracas, é por isso que as pessoas estão cansadas, é por isso que as pessoas estão fadigadas, porque vivem carregando um fardo de frustração entre aquilo que desejavam e aquilo que está acontecendo. Essa semana, num grupo de GC, o irmão colocou uma dúvida lá sobre, Israel levou 40 anos, né, para chegar na terra prometida, né, isso foi por causa do pecado. O caso de Israel, sim, a viagem foi retardada, por causa do pecado deles. Mas existem casos que não é assim. Abraão levou 25 anos para ver a sua bênção. E Abraão não tinha nenhum pecado. Às vezes, a resposta de Deus não vai vir no tempo que você quer. Às vezes vai demorar. E aí, o que é Deus para você se a resposta de Deus demorar para você? Deus não é mais Deus? Você não ama mais a Deus? Você não gosta mais de Deus? Porque eu estou de birra, Deus não fez o que eu queria. E digo mais, e aí eu botei mais fogo lá no debate do GC, falei, e olha,
Tem o caso de Abraão, demorou 25 anos e ele não pecou. E aí eu botei mais fogo, pastor. Eu falei, tem o caso de Paulo, que ele orou 3 vezes e Deus falou, não, vai ficar com a tribulação, vai ficar com a angústia, vai ficar com o problema. E Deus disse, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E aí, Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de amar você, porque talvez aquilo que a gente espera não acontece? Então, a circunstância ela não pode determinar a nossa relação com Deus, a circunstância não pode determinar aquilo que Deus é para nós, a circunstância não pode determinar a nossa força, a nossa alegria que vem da nossa salvação. Então Paulo está dizendo, olha, eu aprendi a conviver na qualquer circunstância, isso não muda quem eu sou, não muda a força que vem de Deus em mim. Eu aprendi a ter fartura, aprendi a ter necessidade. E assim o crente ele tem um problema, às vezes, em lidar com tribulação, com aflição. Quando eu falo crente, eu me incluo, porque eu sou crente também. Porque a gente quando passa por luta, a gente quando está passando no deserto, quando a gente está passando uma tribulação, né? Parece que o cérebro do crente dá uma bugada assim, que nem o Windows 98, daquelas travadas assim. E o cara já fica procurando entender qual é o motivo daquilo. Meu Deus, será que é pecado meu? Que Deus está pesando a mão em mim? Outro já fala, não, é macumba. Vai lá no Noite de Glória para o pastor Luciano orar. E a gente começa a tentar achar razão. A gente tem uma mente que está estabelecida em causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. E a gente parece que desconhece que muitas vezes as tribulações são permitidas por Deus para o nosso aperfeiçoamento. Você tem que entender isso, querido. As tribulações são permitidas por Deus para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Eu não quero desanimar você, mas até Jesus voltar você vai ter luta. Até Jesus voltar vai ser assim. Vai ser dificuldade, vai ser tribulação, né? A Bíblia diz que Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Deus usa o sofrimento para falar conosco. O grande escritor C.S. Lewis, ele diz, olha, o sofrimento é o megafone de Deus. E querido, se você não ouve, Deus fala mais alto ainda. Por isso é bom escutar na primeira trombetada de Deus que Deus der no megafone dele, você já escuta. Porque senão o negócio vai intensificando, vai intensificando. O sofrimento é o megafone de Deus, diz C.S. Lewis. Queridos, então, você tem que entender que às vezes as tribulações, as dificuldades, as lutas que você possa estar passando, é Deus trabalhando na sua vida. Querido, Deus permite, nós temos que limar da nossa mente essa teologia furada da prosperidade que veio, que diz que crente não fica doente, crente não passa luta. Passa sim, crente passa dificuldade, passa, porque é isso que ensina a Bíblia. Qual a diferença sua entre você e qualquer cristão dos primeiros 100 anos da igreja? Sabe o que acontecia com os cristãos dos primeiros 100 anos da igreja? Eram presos pelo exército romano, eram empalados. Sabe o que é empalado? Que é botar a pessoa numa estaca assim, ó, põe a pessoa que nem um espetinho de carne. Eram besuntados com piche. E o corpo desses cristãos era aceso para iluminar as noites de Roma. Será que você é melhor do que esses cristãos? Que não pode vir tribulação sobre a sua vida? Vem um aperto financeiro, ai, Deus não me ama. Vem uma luta, já está. Esses cristãos tinham orgulho de morrer, de dar o testemunho da sua fé, diante de tribulações, diante de dificuldades. Os soldados romanos pegavam uma família, o esposo, a esposa e os filhos, colocavam ajoelhados no Coliseu, soltavam os leões e diziam, negue a Jesus, negue a Jesus. E aqueles leões vinham e tragavam a vida daquela família. Você imaginou um pai vendo aquilo acontecer com seus filhos, com a sua esposa? Por que você acha que você é melhor que esses crentes? Por que você acha que você é melhor do que aquelas pessoas que viveram nos países comunistas, as pessoas que vivem hoje na Coreia do Norte, ou as pessoas que vivem hoje em países árabes, cuja a religião muçulmana persegue cristãos? Por que você acha que você é melhor que essas pessoas? As tribulações, elas muitas vezes são permitidas por Deus,
para que nós venhamos a crescer. Eu não sei porquê. Esses dias eu conversava com alguns amigos, por que Deus escolheu as aflições para nos fazer crescer? Deus podia nos fazer crescer de outro jeito, andando de jet ski, na piscina, comendo um churrasquinho, mas Deus escolheu as tribulações, eu não sei porquê, e nós discutimos sobre isso. Mas querido, Jesus passou aflição. Jesus, que é o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, foi humilhado. Nós hoje é ceia, é dia de relembrar, fazer memória do Senhor. Seu corpo foi machucado, seu sangue escorreu. Paulo, desde que começou, aceitou Jesus, até o dia que ele morreu, irmão, é luta, é dificuldade. Atos no capítulo 14 fala sobre isso. Atos 14, 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, vê se isso tem sinergia com a teologia da prosperidade. Olha o que Paulo está dizendo, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E se você ler esse texto todo, Paulo está falando nesse momento. Paulo chegou na cidade de Antioquia, e ele chegou em Antioquia, ele começa a animar as pessoas, os crentes: não, irmãos, vamos lá, nós estamos passando luta, estamos passando perseguição, mas vamos lá, vamos permanecer firmes na nossa fé. Sabe o que tem acontecido um pouco antes? Paulo e Silas são perseguidos em Listra, ou melhor, Paulo e Barnabé são perseguidos em Listra, eles tomam um pau, são apedrejados, a ponto de desmaiar, irmãos. E eles são apedrejados, estão ali desmaiados, de repente as pessoas vão embora, eles voltam em si, todo arrebentado, todo surrado, todo apedrejado. E aí eles levantam, e eles vão para Antioquia. E quando chega em Antioquia, você não encontra Paulo e Barnabé. Ai, Deus não cuida da gente. Ai, você encontra Paulo dizendo: não, vamos lá. Nós temos luta, nós temos dificuldade, nós temos tribulações, mas olha, eu sei que essas tribulações, através delas nós vamos crescer. Presta atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes os sofrimentos são as estradas que nos levam para Deus. Muitas vezes os sofrimentos são as estradas que nos levam para Deus. Porque quando está tudo bem, está tudo certo, a conta no banco está cheia, não tem problema nenhum, o carro está pago, não tem mais carnê para pagar, está tudo bem. Às vezes a pessoa nem lembra mais de Deus. Então, Deus permite, mas Paulo diz: olha, a minha relação com Deus não está pautada na circunstância. Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Eu sei que eu estou fortalecido independente da circunstância. Nós não podemos deixar que as circunstâncias venham ditar aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias venham sugar a nossa força. Paulo está dizendo: eu aprendi a viver diante dessas circunstâncias difíceis. Eu aprendi a viver nos momentos bons. Eu aprendi a viver nos momentos de dificuldade. Mas isso não suga a minha força, porque a minha força vem do Senhor. A tua força vem do Senhor, querido. Você pode estar passando às vezes uma luta no teu casamento, às vezes você está passando uma luta gigantesca com os teus filhos, às vezes você está passando uma luta gigantesca na tua vida financeira, as coisas não estão bem. Às vezes você está aqui na igreja agora, mas você já está pensando em segunda-feira: meu Deus do céu, como é que vai ser? Às vezes você está passando um problema sério com uma enfermidade na sua vida, na vida de um familiar seu. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua tribulação, eu não sei qual é o desafio que você está vivendo hoje. Eu não sei quais portas estão fechadas para você, mas eu quero dizer para você que o Senhor nos diz nessa noite que a nossa força não vem da circunstância, o nosso ânimo não vem da circunstância, a nossa alegria não vem da circunstância, e Deus não é aquilo que a circunstância disse. Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo está dando errado. Deus continua nos amando, mesmo quando as coisas não estão bem. A nossa fé é ditada, ela está sustentada na palavra de Deus. E aí vai para o último tópico aqui, porque eu só tenho 46 segundos. Mas me tomaram acho que uns 4 aí, né? Então eu vou. E aí Paulo termina dizendo no verso 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Olha aqui, independente de tudo que está acontecendo comigo, eu estou fortalecido no Senhor, eu estou fortalecido no Senhor.
Nós aprendemos que nós podemos suportar todas as adversidades quando nós estamos fortalecidos no Senhor. Sabe por que a gente baqueia muitas vezes, querido? Sabe por que o nosso pé muitas vezes resvala? Sabe por que o nosso joelho muitas vezes treme? Porque nós procuramos nos fortalecer em muitas outras coisas que não em Deus. Nós achamos que os nossos problemas nós mesmos conseguimos resolver, e aí a gente às vezes tem a surpresa de que nós não damos conta de resolver. Nós achamos que o nosso dinheiro supre tudo, por isso a gente deseja dinheiro, a gente deseja ter mais. Nós achamos que todas as ferramentas, as soluções humanas são capazes de resolver, mas não. Paulo está dizendo, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, eu estou fortalecido no Senhor. Paulo, nessa mesma circunstância, então, tem o seu julgamento marcado, e ele escreve esse momento para Timóteo. Ele é levado diante de uma plateia, ele é levado diante das autoridades romanas, ele é levado diante do imperador, porque ele era um cidadão romano, e ele apela ao imperador para que ele seja julgado pelo imperador. E então ele está numa masmorra, vem alguém, tira Paulo daquela masmorra, tira ele daquela prisão, e leva Paulo até diante do imperador. E sabe o que acontece lá? Paulo então talvez chega numa plateia como essa, porque naquele momento, né, ele é o grande criminoso a ser julgado. Talvez houvesse uma quantidade de pessoas como tem aqui hoje, e talvez Paulo entra por uma porta que nem aquela, e vem aquele homem amarrado com as correntes nas suas mãos, com a corrente nos seus pés. E queridos, ele entra e talvez ele olha para o lado, ele olha para um lado, ele olha para o outro lado, e depois ele escreve a Timóteo: Timóteo, no dia do meu julgamento não tinha ninguém, Timóteo, eu estava sozinho. Eu falei para uma pessoa essa semana que eu aconselhei, e disse: olha, querido, a maior luta não é as dificuldades que você tem. A maior luta do homem muitas vezes é lutar sozinho, é o sentimento de solidão, é o sentimento de estar lutando sozinho. Sabe aquela sensação que você tem, que parece que as tuas lágrimas é só teu travesseiro que sabe? Aquela sensação que você tem que você não consegue mais lutar contra as tuas dificuldades, contra as tuas barreiras, contra as tuas limitações, contra os problemas que se agigantam diante de você, e você tem uma sensação de estar sozinho. Paulo diz a Timóteo: não tinha ninguém no dia do meu julgamento. Um homem que deu a vida pela igreja, um homem que através das suas mensagens pessoas foram salvas, pessoas receberam a salvação. Ninguém teve a coragem de ir lá, sentar naquela plateia, pelo menos para quando Paulo entrasse, fizesse assim para ele: olha, eu estou com você, independente de qual seja o resultado aqui. Ele diz: olha, eu estava sozinho no dia do meu julgamento, mas olha o discernimento que ele tem. Mas o Senhor estava comigo, o Senhor não me abandonou. Querido, o dia que você se sente só, o dia que você vê se agigantar contra você os seus problemas, as suas dificuldades, o dia que você fala: meu Deus, eu não aguento mais lutar sozinho, eu não aguento mais essas dificuldades, essas tribulações, essas aflições, eu não aguento, eu estou só, ninguém olha para mim. Você pode olhar para o céu e você vai ver as mãos do Senhor estendida, porque o profeta diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida em teu favor. Você não está sozinho. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar as maiores lutas, as maiores batalhas, as maiores dificuldades em Deus, porque a minha força vem do Senhor. Nós somos empoderados pelo Senhor. A força não vem de fora, não vem da circunstância. Essa força está dentro de você, e essa força é o Espírito Santo de Deus que veio habitar em você. Em Atos capítulo 2, a palavra do Senhor fala: e deu-lhes poder, há poder em nós, há uma dinamite em nós. Essa força não vem da circunstância, essa força vem de Deus. Você precisa ser fortalecido no Senhor. Você precisa parar de olhar para um monte de coisa que você tem olhado. Você precisa parar de tentar e achar solução para os seus problemas e uma série de coisas. E você precisa começar a olhar para o Senhor. E quando você começa a olhar para o Senhor, todas essas coisas já não tem mais sentido nenhum. Você fala: talvez não seja aquilo que eu queria, talvez as coisas não estejam como eu gostaria, mas eu estou fortalecido no Senhor. O Senhor me basta.
O Senhor me basta, o Senhor me basta, o Senhor me basta. Quando você começa a ter esse discernimento que o Senhor te basta, que o Senhor nos basta, as outras coisas elas perdem todos os sentidos, e essas dificuldades, essas lutas, nós entendemos que nós precisamos passar. E Paulo depois diz: olha, nós somos, todos os dias nós somos como que oferecidos em libação, e nós somos como ovelhas mudas ao matador. Nós somos fortalecidos no Senhor. Talvez você está cansado, talvez você está sobrecarregado, você está fadigado com todas as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. Talvez você fala: pastor, parece que eu dou um passo e o negócio me leva 3 passos para trás. E eu queria te dizer nessa noite que a tua força vem do Senhor. Quero que você fique de pé. Quero que você fique de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui, você seja uma dessas pessoas que está cansado. Você está pensando em desistir de um monte de coisa. Você está falando assim: pastor, eu vou desistir. É uma luta que eu não consigo vencer, porque eu não tenho força para vencer essa luta. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te fortifica. Você pode ser fortalecido no Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: se você entrou aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Olha só, talvez você seja uma pessoa que entrou aqui. Nós temos muitas pessoas aqui, eu não sei quem está aqui, mas talvez você seja uma pessoa que entrou aqui e você nunca confessou a Jesus como Salvador da sua vida. Deixa eu te dizer algo: a nossa vida ela começa a mudar no momento em que nós confessamos a Jesus. Sabe o que Jesus fala? E talvez você seja uma dessas pessoas que está cansado. Talvez o fardo nas suas costas é um fardo grande. Talvez você venha se arrastando na sua vida e você fala: pastor, eu não sei o que acontece, eu estou cansado. Sabe o que Jesus diz para você? Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, fadigados, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. Então a primeira coisa que eu quero te fazer é um desafio. Se você entrou aqui nessa noite e você nunca confessou a Jesus como Salvador da sua vida, você nunca disse assim: ó, Jesus, eu quero te confessar, o Senhor é o Salvador da minha vida. Mas por que você precisa fazer isso? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 10 e 9, ele disse: que a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, tu serás salvo. Então a primeira coisa que você precisa fazer para mudar a sua vida é confessar Jesus como Salvador. E eu quero te fazer um convite, te fazer um desafio. Se você entrou aqui, nós temos alguém aqui nessa noite que quer receber a Jesus como Salvador da sua vida. Se existe, você vai fazer uma coisa muito rápida e muito simples. Você vai só levantar a sua mão e vai dizer: pastor, eu sou uma dessas pessoas, eu estou cansado, eu estou fadigado e eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. Tem alguém? Levanta a sua mão bem rápido. Nós só queremos orar por você, um intercessor vai orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus aí na galeria? Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Se não tem, todos aqui já receberam o Senhor. Eu quero fazer um segundo desafio. Se você é uma dessas pessoas cansadas, fadigadas, eu quero que você venha aqui à frente, dobre o teu joelho, e hoje seja o dia de você dizer: pastor, Deus, eu quero hoje mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Deus, eu quero colocar minha confiança no Senhor. Deus, eu quero sair daqui fortalecido pelo Senhor. Eu quero sair daqui renovado. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. Venha rápido, que nós apenas queremos orar por vocês. Apenas nós queremos orar por